Olá, bom dia! No programa de hoje você vai conhecer as vantagens da técnica utilizada na divisão de ambientes, que cada vez mais conquista donos de casas e apartamentos, o drywall ou gesso acartonado. A gente fala sobre os custos extras na hora de comprar um imóvel. E a atriz Ingra Liberato nos acompanha no passeio em um dos bairros mais elegantes de Porto Alegre, o Moinhos de Vento. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. Um sistema muito utilizado na divisão de espaços dentro de apartamentos e casas, principalmente nos Estados Unidos, vem se tornando também conhecido aqui no Brasil. É o drywall. E o Imóvel Class TV foi conhecer essa técnica que utiliza gesso acartonado, capaz de ajudar, inclusive, na saúde das famílias. O drywall é o sistema de gesso acartonado, tá? Que é mais leve, mais fácil, ele tem mais mobilidade, ele tem mais flexibilidade de ser retirado, de se mudar uma parede de lugar, né? A alvenaria já é mais engessada, né? Em alvenaria numa obra, numa residência, após você colocar ela, é um transtorno e uma obra muito grande você ter que desmontar uma alvenaria para, por exemplo, ou mudar de lugar, ou deslocar uma parede, né? O drywall é mais fácil por causa disso. É um sistema muito usado lá fora, quase praticamente todo exterior, todos os países do exterior usam drywall, principalmente os Estados Unidos, né? E aqui realmente demorou. Tem muito ainda aquela coisa do não conhecimento, né? O que a gente costuma dizer é aquela ignorância técnica no bom sentido, né? A parede de drywall ela é uma parede firme, é uma parede sólida, ela tem tudo. Inclusive, principalmente o que as pessoas mais temem, né? Ah, se eu me esbarrar na parede, a parede vai quebrar. Não, é uma parede muito resistente. O que difere a fixação de objetos numa alvenaria convencional e numa parede de drywall é o sistema de fixação, porque as buchas na parede de drywall elas têm que ser buchas especiais. Aquela buchinha que a gente usa na alvenaria, que vai dilatando à medida que a gente vai botando o parafuso, no drywall ela não funciona, porque o drywall, a parede é oca, né? Então tem que ter uma bucha que abre os bracinhos dentro da parede para o objeto não sair. O nome já diz, drywall, parede seca. O drywall não retém umidade. Então, casas em drywall, que têm suas paredes internas em drywall, diminuem sensivelmente alergias de criança, né, rinites, problemas de saúde respiratórios, porque é uma parede que não tem mofo, não retém umidade. A diferença do preço final para o consumidor não existe. Tá? Por ser drywall ou ser de alvenaria. Existe para quem constrói, né? Porque o sistema de drywall, realmente, a parede é uma parede mais cara. Mas como o drywall traz uma série de benefícios finais no todo da construção, ele acaba se equivalendo. Na hora da compra de um imóvel, muita gente fica tão empolgada que desconhece que, além do custo do imóvel em si, terá de arcar com outros custos. São várias taxas a serem pagas na hora de transferir ou registrar o bem. E são taxas altas, bem significativas, mas fundamentais para que a situação do imóvel fique regularizada. Para nos falar sobre esses custos extras na compra de um imóvel, nós conversamos agora com a advogada, corretora e assessora pedagógica do CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Maria de Lourdes de Moura. Tudo bem? Bem-vinda. Vamos começar falando sobre a surpresa que esses custos extras, digamos assim, provocam no comprador do imóvel. Pega muita gente de surpresa essa quantidade de taxas? Olha, Lúcia, assim,
pela minha experiência, normalmente as pessoas já vêm sabendo que vão ter um custo em relação à compra de um imóvel. Se ele vai ser financiado, vai ser uma compra direta, eles já vêm conscientizados disso, de que vai haver custos e que esses custos estão dentro de um parâmetro que eu diria assim, não assustador. Mas eles representam de uma maneira geral quanto? Qual percentual em relação ao imóvel? Um percentual em torno de 3% sobre o valor do imóvel. Tá? É o custo total que daria na compra e venda, quase que independente se é financiado ou se é uma venda direta. Vamos falar dessas taxas, então, para o nosso telespectador, Maria de Lourdes. Vamos começar pela venda direta. A venda direta é a venda direto com o proprietário, seja ele uma pessoa física ou então uma empresa, né? Isso. Seria a venda aquela feita à vista, né? Ou parcelada em poucas vezes, uma entrada, mais uma ou duas, em que se encaminha a escritura direto, a despesa que o comprador vai ter, a comissão do corretor, se for através de um corretor, que deveria ser, né? Que encaminhar essa venda. Depois as despesas... Primeiro a taxa com o corretor. Com o corretor. Qual é o percentual? 6% sobre o valor da venda. Tá. Que se ele procura uma imobiliária, ele já sabe que vai ter essa despesa. Depois as despesas em relação à escritura do imóvel, que é a escrituração, que são as despesas que o tabelionato cobra, que tem um valor mínimo de R$ 52,00 e um valor máximo, se eu não me engano, em torno de R$ 2.600, independente do valor da escritura. O ITBI, que é o imposto de transmissão, para transferir esse bem para o nome dele. O ITBI é uma taxa... É uma taxa... no registro de imóveis, é isso? Não, é uma taxa para transferência desse imóvel. Transmissão de bens, exato. Imóveis. E que é obrigatório para esse imóvel ir a registro no registro de imóveis. Tá? Então é recolhido na hora do tabelionato, na hora da confecção da escritura, para os cofres do Estado. Tá? Então, assim, os municípios, um percentual vai para o município e outros para o Estado. Tem municípios que cobram 2%, dependendo da situação, se é o primeiro imóvel que a pessoa está comprando, outros municípios 3%, sobre o valor do imóvel. E depois a taxa de registro desse imóvel, porque nós temos que lembrar que não é só o tabelionato, nós temos que tirar da mente que somente a escritura está me transferindo o imóvel, não. Eu tenho que fazer a escritura e levar essa escritura a registro. Então, eu vou ao cartório de registro de imóveis, que é outro, vamos dizer, outro ente, né, do Estado, em que eu vou levar registro e lá a titularidade daquele bem vai passar para o meu nome. Pois é, por que fazer o registro no registro de imóveis, registrar esse bem é tão importante? Eu diria assim, aquilo que a gente diz em sala de aula como professora, quem não registra não é dono. Não adianta eu ter uma escritura bonitinha, guardadinha, toda cheia de coisinhas lá na minha casa guardada, se eu não levei ao registro para trocar a titularidade. Tem uma matrícula, que é um instrumento que é público para todo mundo ver, então eu quero saber o que a Lúcia tem no nome dela junto ao registro de imóveis de Porto Alegre. Eu vou correr os registros de imóveis de Porto Alegre e vou ver o que a Lúcia tem no nome dela. Isso é livre para qualquer pessoa fazer essa busca. Então, se eu chegar lá, a Lúcia comprou, foi ao tabelionato, fez toda a escrituração para o nome dela, mas não levou a registro, no registro vai estar o anterior proprietário. Tá? Então, faz parte do trabalho do corretor instruir o comprador que está comprando aquele imóvel, seu primeiro imóvel, o segundo, que ele deve concluir a venda e só o trabalho do corretor estará terminado com o registro. Bom, então recapitulando, taxa do corretor, depois a escritura no cartório, depois o ITBI e o registro. Compra direta são essas as despesas, né? Claro, existem aquelas certidões que as partes se ajustam entre si, tem as obrigatórias que o tabelionato pede, que não tem saída, né? Que tem que encaminhar, e algumas outras que às vezes algum proprietário, algum comprador, não, eu quero INSS, eu quero uma série de outras coisas, que hoje os custos é bem baixo, porque nós conseguimos isso tudo na internet até. Eu estou conversando com a Maria de Lourdes de Moura, que é corretora, advogada e assessora pedagógica do CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa sobre custos extras na venda de imóveis. O Imóvel Class TV continua. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o bairro Moinhos de Vento. É o lar de 8.000 moradores de Porto Alegre. Uma região nobre, elegante, cheia de charme. E nada melhor para contar bem pra gente como é que é esse bairro. Uma pessoa também cheia de charme, elegante, é a atriz Ingra Liberato, que está aqui ao meu lado. Olha, famosa nas telenovelas, filmes, uma estrela do cinema. E vai contar pra gente, primeira coisa, Ingra, o porquê do bairro Moinhos de Vento ter sido escolhido o teu lar.
Bom, na verdade porque eu casei com o Duca Lendecker, né? E o Duca cresceu aqui, então ele frequentava essa pracinha. A gente mora numa rua que é muito perto da rua onde ele cresceu, onde ele perdeu os brinquedos em cada esquina, isso tá em letra de música. Então, assim, através dele eu aprendi a amar esse bairro, né? E na verdade, assim, na prática, no dia a dia, tudo é perto, eu acabo fazendo muita coisa a pé. Minha aula de yoga é aqui do lado, hoje eu vim a pé e voltei para casa também. Vou no banco a pé, o União, que meu filho frequenta. A gente acaba fazendo tudo a pé e eu acho que isso é o ideal, assim, no meu estilo de vida, no que eu gosto de ter para o meu dia a dia, poder ir nos lugares a pé, poder me mexer. Eu sou super ativa fisicamente, então eu acho esse bairro perfeito. Acho que Porto Alegre tem essa preocupação, assim, né, urbanística, mas esse bairro é especialmente belo, assim, e você poder andar na sombra, eu com essa cor, né, apesar de ser baiana, então, assim, poder andar na sombra e no fresquinho, não ficar pegando aquele solão no verão, né, é uma delícia. Hoje eu vim pra minha yoga feliz da vida, aquele ventinho de inverno que começou hoje, né, eu adoro. Esse bairro, assim, parece mesmo um quintal, porque é tudo muito bem cuidado. Acho que essa noção de que o bairro, de que o planeta é nossa casa, é uma coisa que está começando a ser colocada na cabeça das crianças e os adultos têm que começar a pensar dessa forma, né? Se você reparar, tem várias ruas aqui no bairro que são verdadeiros jardins, né? Então é um bairro assim super arborizado, é uma delícia andar aqui, pode estar sol de meio-dia, você consegue andar na sombra e isso não é uma coisa, é raro, né? É especial, então adoro. Eu sinto uma energia assim de segurança mesmo, sabe? Assim, nunca vi nada que me causasse medo, nunca vi nenhuma cena esdrúxula, eu sempre foi tudo muito tranquilo, assim. Passear com o filho, levar ele para a escola, ir ao supermercado, isso tudo tá na mão aqui. Com certeza, faço tudo e o Guilherme adora. Um dos nossos programas prediletos é ir ao supermercado em família, fazer compras. Não, mas andar pelo bairro, o Gui adora vir aqui, né? Porque o pai, o Duca, tem fotos aqui na Leoa, ali naquele banco lindo que a gente vai mostrar daqui a pouco. A seguir, a gente segue conversando sobre os custos extras na hora de comprar um imóvel e o lançamento da Melnick Even em um dos bairros mais legais da capital.